Ainda de pé, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 4. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Marcos 4 e vamos ler a partir do versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós estamos aqui esta manhã reunidos no nome daquele que até o vento e o mar obedecem. É no nome dele que nós nos reunimos aqui, não por nós, não pelas nossas boas obras, mas por aquilo que ele fez por nós. E por isso nós te pedimos nesta hora que a tua palavra está aberta. Pai, que ela possa falar connosco, que ela possa tocar o nosso coração. E que esta manhã, quando nós sairmos aqui desta tua casa de oração, nós possamos sair mais santos, que nós possamos sair com mais conhecimento de ti e com mais sabedoria para a nossa vida, Pai. Fala-nos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, voltamos a Marcos e voltamos mais uma vez ao texto que começa precisamente naquele versículo 1 que os irmãos que nos têm acompanhado já sabem de cor, em que Marcos nos quer explicar e nos quer mostrar quem é este homem, quem é este Jesus. E ele explica-nos que este Jesus é o princípio do Evangelho. Ele é o Messias, ou o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Nós temos visto até agora, irmãos, que Marcos seleciona alguns episódios de Jesus para nos mostrar precisamente, pouco e pouco, quem é Jesus, a personagem precisamente que ele apresentou no início do livro, no versículo 1. A questão da identidade de Jesus é uma questão central neste livro de Marcos e nós vemos isso até agora, até este final do capítulo 4, quando temos acompanhado na leitura e na meditação deste texto. Lembram-se, irmão, João Batista falou o quê? Falou acerca da identidade de Jesus. Ele não bastou apenas anunciar a mensagem, ele quis mostrar quem era Jesus. Quando Jesus é batizado por João Batista, é o próprio Pai que testifica acerca da identidade de Jesus e diz: Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Os demónios, quando se encontram com Jesus, identificam Jesus, sabem quem Ele é e dizem abertamente quem é Jesus. Os que assistem aos seus sinais interrogam-se acerca da sua identidade. Com perguntas como: mas que é isto? Que nova doutrina é esta? Com que autoridade é que ele faz isto? Mais,
Aqueles que são curados querem que todos saibam quem Ele é e o que Ele fez. E no seu ensino, a autoridade com que o faz e a sua mensagem são precisamente acerca da sua identidade enquanto o Messias e o Filho de Deus. E por isso, irmãos, chegamos ao final do nosso capítulo 4 de Marcos. É um texto que nós bem conhecemos e é um texto que aqueles que cresceram na igreja ou aqueles que já vêm há muito tempo à igreja conhecem bem. E gostaria que voltássemos a meditar nesse texto, irmãos, e a olharmos para aquilo que está a acontecer. Eu estou no meio do mar. Jesus manda-os atravessar para a outra margem. Eu estou no final do dia e este é o cenário. Estou no meio do mar. No final do dia, nós não sabemos que tipo de iluminação é que havia. Mas nós sabemos que quando existe uma tempestade, fica tudo muito mais escuro. Mas as ondas entram pelo barco adentro. Portanto, as ondas seriam maiores do que o barco. Eu nunca. Quem já passou por uma grande tempestade num barco, ou quem viu nos filmes, sabe como é. O barco está e as ondas são muito maiores do que o barco e ninguém sabe propriamente o que é que vai acontecer. Se o barco vai passar por cima das ondas, se o barco vai passar no meio das ondas, se o barco vai resistir, se vai partir, se vai virar. E este era precisamente o que eles estavam a sentir. As ondas eram enormes e passavam por cima do barco. E como se não bastasse, o vento era furioso e abanava o barco por todos os lados. E a dado momento, o barco está cheio de água. E quando o barco está cheio de água, eles tentam tirar a água e a água não sai, só há um destino. É que o barco vai ao fundo. E no meio deste cenário maravilhoso, ou se quiserem, neste cenário terrível, Jesus está a dormir na popa do barco. Jesus está encostado, com a cabeça encostada a uma almofada na popa do barco. A dormir. A popa do barco, como os irmãos sabem, é a traseira do barco. É a zona quando começa a entrar água e o barco começa a enfrentar as ondas, é a zona que fica com mais água dentro do barco. É a zona onde se começa depois a sentir mais o sofrimento e a sentir-se tudo aquilo que está a acontecer com o barco. Todos os ventos, tudo aquilo que está a acontecer, sente-se mais lá atrás. E é exatamente onde Jesus está naquele momento. Ele sofre todo o embate. E no meio daquilo tudo, Jesus está lá atrás, encostado a uma almofada, a dormir. E podemos perguntar logo de partida, irmãos, o que é que eu sentiria se estivesse no meio da tempestade? E dois, o que é que eu pensaria acerca de Jesus? Em primeiro lugar, e antes de olharmos para este texto, só com este cenário, nós devemos interrogar: o que é que eu sentiria no meio daquela tempestade horrenda? Em segundo lugar, o que é que eu pensaria de Jesus? O que é que eu pensaria de alguém que estivesse lá atrás a dormir encostado a uma almofada? Gostaria de ficar com estas duas perguntas de suspenso e gostaria, irmãos, que esta manhã, sobre este texto, nós pensássemos em 4 pontos. Os irmãos que gostam da pregação por pontos, hoje temos pregação com pontos. E temos 4 pontos que correspondem precisamente às 4 intervenções no barco, às 4 falas no barco deste diálogo. O primeiro ponto, não se te dá que morramos. Não se te dá que morramos. Segundo ponto, cala-te, aquieta-te. Terceiro ponto, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E por fim, quarto ponto. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, os discípulos, pescadores experimentados, estão a sofrer, a perceber que a sua vida está em grande risco e lutam para contrariar um destino que parece fatal.
E lá atrás está o homem que os mandou para o meio do mar. É o mestre deles. Está a dormir com a cabeça encostada a uma almofada. Este é um cenário de sofrimento. Ponto número 1. Não se te dá que morramos? Os discípulos, com esta pergunta, não se te dá que morramos, eles não estão a pedir ajuda a Jesus, irmãos. Os discípulos estão a pedir explicações a Jesus. Os discípulos estão indignados com a atitude de Jesus. Os discípulos dirigem-se a Jesus como se Jesus tivesse uma responsabilidade de resolver aquela situação ou de, pelo menos, ajudá-los a combater aquela situação. E no meio daquele desespero, os discípulos acham-se merecedores da ação de Jesus. A nossa vida, deveriam pensar eles, ou pensaríamos nós no lugar deles facilmente, é tão valiosa que Jesus tem de vir ajudar-nos ou tem de vir resolver o problema. Aquele homem não pode ficar ali a dormir e nós aqui a lutarmos pelas nossas próprias vidas. Não se te dá que morramos. Perguntamos. Jesus não se preocupa connosco. Os discípulos olham para a situação e veem Jesus a dormir. Mas Jesus não se preocupa com eles no momento de sofrimento. Estamos a perecer, estamos a morrer e Jesus continua a dormir como se nada fosse. É muito interessante, irmãos, porque este é o único episódio em que os evangelistas narram, na idade adulta, o momento em que Jesus dorme. Jesus dormia como qualquer homem. Tinha uma natureza humana, cansava-se, sentia-se fatigado e ele próprio dizia que dormia. Mas este é o único momento em que os evangelistas nos contam que Jesus dormiu. É o único momento em que Marcos acha importante contar que Jesus dorme. Porque era importante realçar que neste momento Jesus dorme. Aquela situação é uma situação que não é normal. Não é normal no meio da tempestade alguém dormir. Quem é que dormiria no momento daqueles? Um irresponsável? E nós lembramos nesta hora, por exemplo, do profeta Jonas no Antigo Testamento, quando está no meio da tempestade num barco. O barco está quase a afundar, ele está a dormir tranquilamente, mas não com a tranquilidade de Jesus, mas com uma irresponsabilidade de alguém que está a fugir de Deus. Quem é que estaria a dormir no meio daquela tempestade? Alguém que estivesse, por exemplo, alcoolizado? Alguém que estivesse de tal forma alcoolizado que podia acontecer tudo, continuaria a dormir? Ou no meio de muitas hipóteses, alguém que não estivesse assim tão preocupado com aquela tempestade? Todavia, o sono de Jesus indigna os seus discípulos. Porque para eles Jesus deveria estar preocupado em salvar vidas. Devia estar preocupado em trabalhar com eles. Eles não estavam à espera, e nós vemos isso mais à frente no texto. Eles não estavam à espera que Jesus viesse e acalmasse a tempestade. Para isso, isso não lhes cabia dentro da cabeça, como vamos ver à frente. Mas Jesus tinha que estar ali a ajudar. Jesus tinha que estar preocupado com as vidas deles. Eles não vão ter com Jesus e dizer: Jesus, se calhar vais morrer. Não. Eles estão preocupados com eles próprios. Tu não te preocupas que nós vamos morrer nesta hora. Há uma exigência. Se uns sofrem, todos têm que lutar para que seja possível salvarmos. Irmãos, qual seria o nosso sentimento em relação a Jesus naquela hora? Ou se quiserem, nós não estivemos naquele barco. Nós podemos sentir-nos no papel dos discípulos e devemos colocar o papel dos discípulos, mas no nosso dia-a-dia nós não estamos naquele barco. E por isso podemos nos perguntar, quando sofremos, qual é o nosso sentimento em relação a Jesus? Qual é o nosso sentimento em relação a Jesus? Irmãos, que é o homem para que Deus se lembre dele? Acabámos de ler o salmista. Ou o filho do homem para que o visites?
Quem és tu ou quem sou eu para que Deus se preocupe conosco? Será que estamos assim tão cientes da grandeza de Deus e da nossa pequenez para fazermos exigências a Deus? Irmãos, para percebermos isto, para percebermos como esta ação é tão injustificada da nossa parte tantas vezes, vamos inverter os papéis. No meio da tempestade, é Jesus que está a sofrer e os discípulos é que estão a dormir. Vamos ao Getsemane. No Getsemane, Jesus sofre. E sofre profundamente e pede aos discípulos para quê? Para se juntarem a ele em oração. E Jesus diz: a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Vejam, Jesus sofre e sofre muito mais do que aqueles discípulos estavam a sofrer naquele barco. O sofrimento de Jesus era um sofrimento profundo. A alma sofria, sofria até à morte. E Jesus apenas pede uma coisa. Jesus não pede, tirem-me este sofrimento. Jesus não pede, ajudem-me a aliviar este sofrimento. Jesus pede o quê? Orem comigo. Velai comigo. E o que é que os discípulos fazem quando Jesus está a sofrer? O que é que os discípulos fazem quando o barco onde Jesus está a encher de água e está prestes a afundar? Os discípulos dormem. Aqueles mesmos discípulos estavam indignados por Jesus estar a dormir no meio da tempestade, porque eles estavam quase a morrer. Quando Jesus diz que está a sofrer e está a sofrer uma dor de morte, o que é que os discípulos fazem? Os discípulos dormem. Nem uma hora pudeste velar comigo. O sofrimento de Jesus não era um sofrimento leve. Jesus sofria de tal forma, diz-nos o evangelista, que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Jesus já não transpirava suor, mas sangue. Tal era o seu sofrimento. E naquela hora em que Jesus sofria, os seus discípulos dormiam. Nós não fomos capazes de velar com Jesus. Nós não fomos capazes de acompanhar Jesus no seu sofrimento. No meio do sofrimento, no meio do nosso sofrimento. E quando sofremos, parece que carregamos em nós todo o sofrimento do mundo. No meio da dor, nós muitas vezes é de tal forma profunda em nós que nós temos muitas vezes a tentação de dizer que Deus tem a obrigação de nos ajudar. Temos a tentação, por vezes, de dizer que estamos sós e que Jesus não se preocupa comigo. Eu estou a sofrer e aquilo que eu estou a sofrer, só eu sei o que estou a sofrer, mais ninguém sabe. Não vale a pena tentarem me consolar porque aquilo que eu estou a sofrer, só eu sei. E onde é que eu vou procurar refúgio? Naqueles que passaram pelo mesmo que eu passei ou estão a passar por aquilo que eu passei. E esta solução, irmãos, esta solução para o nosso sofrimento, só faz com que o nosso sofrimento seja cada vez maior. E o buraco onde nós estamos seja um buraco cada vez mais fundo. Outra tentação que nós temos para pensar enquanto estamos a sofrer. Se Deus é Deus, por que razão é que eu estou a sofrer? Por que razão é que Jesus está a dormir quando eu estou aflito no meio do meu sofrimento? Eu estou aqui a passar por algo profundamente doloroso. E Jesus dorme. Deus não resolve o meu problema. Meus irmãos, quando nós olhamos para o nosso sofrimento e vamos enfrentar o nosso sofrimento, a nossa pergunta inicial deverá ser: e quando Jesus sofria, onde é que eu estava? Ou se quiserem, e olhando para os mandamentos que Jesus nos deixou, quando Jesus nos diz o que fazer, onde é que eu estou? O que é que eu faço? Quando Jesus nos diz para nós cuidarmos da sua igreja, como é que eu cuido
da sua igreja. Quando Jesus pede que cuidemos uns dos outros, como é que eu cuido dos outros? Quando Jesus pede que olhemos para o nosso próximo, como é que eu olho para o meu próximo? Quando Jesus pede que o sirvamos, como é que eu o sirvo? Estamos sempre tão prontos a pedir explicações a Deus. E afinal passamos tanto tempo a dormir quando deveríamos estar a trabalhar. Irmãos, antes do sofrimento, se nós formos capazes de fazer aquilo que Deus quer, nós teremos outra capacidade de olhar para o sofrimento. Nós ficamos indignados quando sofremos e pensamos que Jesus dorme porque estamos a sofrer. Mas nós esquecemos de que quando não estamos a sofrer e quando não usamos os nossos dons e capacidades e não servimos como Ele requer, os discípulos só tinham que orar por Ele naquela noite. Não eram eles que iam passar por aquela tormenta. Não eram eles que tinham uma dor de morte. Não eram eles que tinham que ser chicoteados, vilipendiados, açoitados, cuspidos. Não eram eles que iam ser crucificados. Eles só tinham que orar naquela noite. Nós só temos que fazer aquilo que Jesus nos pede. E quantas vezes não somos nós que estamos a dormir? Quantas vezes não somos nós? Não é o sono que tolda a nossa alma. Ponto número 2. Cala-te. Aquieta-te. E Jesus dirige-se à tempestade. Nós vemos, irmãos, como Jesus tem o poder sobre todos os elementos da natureza. E vemos claramente aqui como aquilo que lemos no Salmo 8 se concretiza de uma forma tão perfeita em Jesus. Lembrem-se, irmãos, aquilo que vemos há pouco. Pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste sobre os teus pés. Jesus mostra precisamente que o salmista estava a falar dele. Quem é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites? Mas ainda assim, não merecendo nós, Deus enviou-nos o seu Filho. Tem domínio, que tem autoridade sobre tudo aquilo que o Pai fez. Ele domina tudo, porque tudo está debaixo dos seus pés. E a mensagem de Jesus, calma, aquieta-te. Em algumas traduções temos, tem paz. Jesus procura trazer uma mensagem de esperança. Sabem porquê, irmãos? Quando Jesus diz à tempestade, calma, aquieta-te. Jesus também está a dizer-nos a nós, calma, aquieta-te. Jesus quer trazer-nos a paz no meio da tempestade. Jesus quer que no meio da tormenta, no meio do sofrimento, no meio da dor, quando a morte está iminente, nós tenhamos a paz. Fiquemos aquietados. Fiquemos calmos. Jesus veio verdadeiramente para nos trazer paz. Jesus não tem uma técnica. Jesus não apresenta uma técnica naquela hora para enfrentar tempestades. Jesus não tem uma técnica para tirar melhor a água do barco. Jesus não é tão bom ao ponto de querer mostrar como é que se fazia humanamente para enfrentar aquela tempestade. No meio da tormenta, Jesus o que procura é uma mensagem de paz para nós. Jesus promete-nos a paz e esta mensagem desde o dia em que os anjos anunciaram o seu nascimento. Aquela noite, dizem os anjos, é uma noite de paz. É a mensagem que Jesus nos dá quando deixa as últimas recomendações aos discípulos. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. E mais, para além de dizer que nos deixa a paz, o que é que ele diz a seguir? Não se turbe o vosso coração.
Não tenham medo. Irmãos, a paz que Jesus nos dá não afasta necessariamente as tempestades. A paz que Jesus nos dá é a paz que afasta o medo. Esta paz não afasta a tempestade das nossas vidas. Esta paz afasta o medo das nossas vidas. Esta paz não significa que Jesus vai resolver todos os nossos problemas. A paz que Jesus nos está a apresentar não é a paz que nos dá a completa certeza. Se eu tenho Jesus, não vou ter mais tempestades na minha vida. E se tenho tempestades na minha vida é porque não tenho Jesus verdadeiramente. Os discípulos tinham Jesus ali no barco. Por excelência, ele estava ali e havia uma tempestade. Como? Como é que nós podemos afirmar que com Jesus não há tempestades? Há tempestades. Mas o problema não é haver tempestades. Jesus não está preocupado com a tempestade. Jesus dorme com a tempestade. A preocupação de Jesus não vai ser essa. E por isso temos o ponto 3. Porque sois tão tímidos. Ou se quiserem, tão medrosos. Ainda não tendes fé. No meio da tempestade, a preocupação de Jesus não é com o barco, não é com a água, não é com a saúde dos discípulos, não é com a ânsia que os tolda. Jesus acalma a tempestade e não diz: estão todos bem? Contem lá todos a ver se nenhum caiu à água. Alguém se afogou? Alguém engoliu água a mais? Está tudo? Os barquinhos que estavam aqui à volta. Está tudo impecável? É esta a preocupação de Jesus? Jesus está preocupado se o barco está inteiro? A água ainda estava lá no barco e Jesus não está preocupado com aquela água. A preocupação de Jesus é com a fé dos discípulos. A preocupação de Jesus é com o coração dos discípulos. É o coração dos discípulos a primeira coisa que preocupa Jesus. Jesus sabe que o principal problema dos discípulos está no seu coração. A falta de fé dos discípulos, a nossa falta de fé, é o que preocupa Jesus. Jesus não veio para acabar com as tempestades, com a tormenta ou com o sofrimento. Jesus não nos dá a paz que o mundo nos dá. Sabem porquê, irmãos? Porque ele não veio para resolver os problemas do mundo. A paz que o mundo nos dá é uma paz que vem resolver os problemas mundanos. E promete-se paz, paz, e não há paz. Mas esta não é a paz que Jesus nos promete. Não é a paz que Jesus prometeu aos seus discípulos. Irmãos, para um cristão, o sofrimento pode não acabar. Para um cristão, as doenças podem não acabar. Um cristão pode perder um familiar. Para um cristão, o seu casamento pode estar destruído. Ou os nossos filhos serem uma fonte de preocupação para nós. Jesus não prometeu acabar com estes problemas. Jesus não veio prometer o fim das tempestades. O que mais preocupava Jesus não eram as tempestades. O que preocupa Jesus é o teu coração. Esta é a preocupação de Jesus. Como está o teu coração? A tempestade vem e a pergunta que deves fazer é: como é que vou passar a tempestade? A doença vem e como é que tu vais lidar com a doença? A morte vem e como é que tu vais lidar com a perda de um ente querido? Como é que tu vais lidar com algo que pode acontecer na tua vida? Esta é a preocupação de Jesus. Jesus quer saber não da tempestade, mas como é que tu vais passar a tempestade. E por isso Jesus, nesta pergunta, porque têm tanto medo, ainda não têm fé? Para irmãos, como Jesus faz esta ligação direta entre o medo e a fé. Jesus não censura os seus discípulos por terem água dentro do barco. Jesus não censura os discípulos por estarem quase a afundar. Reparem, Jesus era o mestre.
Jesus poderia chegar ao pé dos discípulos e dizer: então vocês são pescadores e vocês deixam a água entrar assim dentro do barco. Um mestre ou um capitão é uma coisa normal de fazer com os seus subordinados. É acusá-los muitas vezes de coisas que até de uma forma injusta, porque de facto não havia nada ali a fazer. Mas Jesus não está a censurá-los por causa da água que está dentro do barco. Jesus não está a censurar porque está quase a morrer afogado ou porque estão quase a afundar. Jesus não os censura por não terem chegado bem à outra margem como ele tinha ordenado. Jesus censura o medo que eles têm porque têm falta de fé. E podemos nos perguntar, mas que medo é este? Não é o medo que nós possamos ter por alguma coisa que estamos a enfrentar. Nós podemos ter medo. É normal termos medo. É normal as ondas estarem altas e nós termos medo. É normal nós encontrarmos um animal e podemos ter medo. Podemos ter medo de alturas, podemos ter medo do escuro, podemos ter medo de muitas coisas. Mas o medo que passa e que fica claro na mensagem dos discípulos é o medo de alguém que se deixa toldar pelo medo ao ponto de pedir explicações a Deus. Ao ponto de pedir explicações a Jesus. Mas tu estás a dormir. Eu estou a sofrer, tu estás a dormir. É o medo. Não o medo só de que aí vem, mas o medo de ser incapaz, porque não acreditamos no poder de Deus. Acreditas tu que este Jesus é aquele Emanuel que o profeta falava? Acreditas que ele, Jesus, é Deus connosco? Então, se tu acreditas que Deus estava ali quando as ondas eram maiores do que aquele barco, tu vais ter medo daquelas ondas? Deus está connosco. O Filho de Deus sofreu o que eu estou a sofrer e muito mais. Irmão, tu não digas que não, que Ele não te compreende. Não digas que Jesus não compreende o teu sofrimento. As pessoas que estão à nossa volta até podem não compreender o nosso sofrimento. O nosso sofrimento pode ser tão grande, a nossa dor pode ser tão grande, que as pessoas que estão à nossa volta, de facto, podem não compreender. Podem dizer palavras e as palavras sentirem-se para nós vazias. Mas não digas que Jesus não compreende o teu sofrimento. Jesus passou por esse sofrimento e muito mais. E é por isso que Ele te dá consolo. E é por isso que Ele te traz a paz. Ele não te vai deixar só. Ele está lá. Ele é o garante que no meio da tempestade Deus está presente. Lembra-te, irmão. É o próprio Jesus que diz. Não vai acabar a tempestade. No mundo tereis aflições. Vocês vão ter aflições, discípulos. Vocês vão ter aflições e vocês nem sabem que aflições é que ainda vão ter pela frente. Mas o que é que Jesus diz a seguir? Tendo bom ânimo. Animem-se. Não tenham medo. Eu venci o mundo. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ponto com. Mais uma vez, Marcos acaba o episódio, e acaba mais um episódio, com uma pergunta acerca da identidade de Jesus. Mais uma vez, Marcos acaba o episódio com homens a questionar quem é Jesus? Quem é este? E esta é a pergunta que a humanidade coloca já há 2000 anos. Quem é Jesus? Um dia Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles dizem, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros um profeta. E vós? E vós? Quem dizeis que eu sou? Apesar de ser uma pergunta recorrente ao longo do ministério de Jesus, lembremos, irmãos, Marco já respondeu esta pergunta logo no início do livro. Este Jesus, princípio do Evangelho de Jesus. Ele é o Messias
Ele é o Filho de Deus. A preocupação de Marcos é que nós saibamos quem é Jesus. Porque nós precisamos não só saber quem Ele é, mas conhecê-lo. Viver com Ele. Dividir a vida com Jesus. Marcos não está apenas aqui a narrar-nos uma história. Esta não é apenas uma história fantástica para nos entreter, para mostrar coisas maravilhosas de um super-herói dos tempos modernos. Não, irmãos, Marcos está-nos a contar uma história porque ele tem a propósito de nos mostrar quem é Jesus. Para quê? Para que nós não vivamos com medo. Nós não devemos viver com medo. Olhamos para a reação dos discípulos. E olhemos, irmãos, para a reação dos discípulos. Está lá no texto. Aquilo tudo acontece. Jesus apazigua a tempestade. Tudo para. E qual é o sentimento deles? Medo. Eles fazem esta pergunta com medo. Está lá no texto a dizer. Eles estão cheios de medo e perguntam: mas quem é este? Que até o vento e o mar manda lhe obedecem. Irmãos, é aquilo que é paradoxal neste momento é que eles já não têm medo da tempestade. A tempestade já passou. Mas continuam com medo. É que eles deixaram de ter medo da tempestade para mostrar o seu verdadeiro medo. Eles têm medo de Jesus. Eles estão com medo, eles estão a perguntar: quem é que é este homem? Irmãos, se nós percebermos quem é aquele homem, se nós percebermos verdadeiramente quem é Jesus, nós vivemos sem medo. Porque viver sem medo com Jesus é viver sem receio. Vamos ter tribulações? Perguntamos novamente. Vamos. Todas vão-se resolver? Todas as tribulações que temos vão se resolver? Humanamente não. Vamos supor, irmãos, que Jesus não ia naquele barco. Tinha mandado os discípulos para a outra margem. A tempestade vinha e a tempestade tinha destruído o barco. E os discípulos tinham todos morrido. Jesus deixava de ser o Filho de Deus? Deus deixava de ser Deus? Não. Nem todas as tempestades da nossa vida se vão resolver. Jesus prometeu uma vida sem tormentas aos discípulos? Não. Os discípulos vão perceber que as provações não vão passar. Quase todos eles, ou se calhar todos eles, foram perseguidos e mortos por causa da sua fé, depois de Jesus ascender aos céus. Eles saíram de prisões quando Deus entendeu que deveriam sair de prisões e ficaram em prisões quando Deus decidiu que deveriam ficar em prisões. Eles tiveram tempestades em que passaram e depois veio a bonança, humanamente. Mas tiveram tempestades em que eles, de facto, sucumbiram. Mas numa e noutra situação, quando essas tempestades vieram, o seu coração já não vacilou. E porque já não tinham medo. E porque já conheciam Jesus. Eles deram testemunho que foi muito proveitoso. Lembram-se quando Pedro sai da prisão, o testemunho que ele dá? Lembram-se quando Paulo sai da prisão, o testemunho que ele dá? Ou, por exemplo, ao carcereiro de Filipos? Jesus pode ou não libertar-nos da tempestade. Mas o que realmente importa não é a tempestade, é o nosso coração. Não é a tempestade, é como passamos a tempestade. Lembremos, irmãos, a tempestade, como vimos, pode passar e nós conseguimos ultrapassar aquele momento e a tempestade ter ficado para trás. Mas pode não acontecer. Nós podemos morrer nessa tempestade. Se uns, por exemplo, venceram reinos, se uns praticaram justiça, tudo isto pela fé, se pela fé alcançaram promessas, se pela fé outros fecharam a boca dos leões e outros apagaram a força do fogo, se escaparam ao fio da espada, se da fraqueza tiraram forças, se na batalha se esforçaram, se pela fé ainda puseram em fuga exércitos estranhos. Lembremos, irmãos, pela mesma fé e com a mesma fé, outros sofreram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Pela mesma fé,
foram apedrejados. Pela mesma fé, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. A fé era a mesma. A tempestade era a mesma. Mas não é por teres mais fé que a tempestade se vai resolver. A fé é a mesma, para uns e para outros. E Jesus está preocupado não é com a tempestade, não é com tirar a água do barco. Jesus preocupa-se com o teu coração. Quando a tempestade veio, nós aprendemos na história, uns venceram e outros morreram. Mas tinham esta fé em comum. A fé que suplantou o medo. A fé que reconhecia a presença de Deus. Irmãos, lembrem-se disto. A fé de Daniel, que o viu fechar a boca dos leões. E naquela noite Daniel não foi comido pelos leões. É a mesma fé dos cristãos que nas arenas de Roma foram devorados pelos mesmos leões. É a mesma fé. A espada de David que o fez conquistar reinos, que o fez vencer batalhas em nome de Deus. Nós vemos a espada a trucidar, a cortar, a decapitar cristãos por causa da sua fé. Irmãos, a tempestade vem. E a tempestade vem. No mundo tereis aflições. Mas como é que está o vosso coração? Está animado? Tem medo? Tem medo ao ponto de negar a Jesus? Tem medo ao ponto de esquecer Jesus? E sejamos justos, irmãos. Não mitiguemos nesta hora o sofrimento. O sofrimento é atroz. O sofrimento, quando vem à nossa vida, é atroz. O sofrimento dói. O sofrimento consome. O sofrimento destrói o nosso corpo. Mas a nossa esperança é que no meio do sofrimento tu tens do teu lado aquele que disse que não te abandonará. E esta é a mensagem para a igreja esta manhã. Irmãos, o sofrimento vem. Nenhum de nós que está aqui esta manhã poderá dizer que o sofrimento não vem. Vem. O sofrimento vem. Para Jesus também veio. Para os seus discípulos também veio. Para muitos cristãos também veio. Nós vamos também sofrer de alguma forma. E a mensagem para a igreja, que é importante, é que quando um de nós sofre, será que nós olhamos para esse sofrimento como uma oportunidade para juntos sermos uma igreja que cuida? Mas, quando eu sofro, e em vez e em lugar, e mais uma vez, irmãos, o sofrimento é profundo. Mas como é que eu uso esse sofrimento? Eu dou testemunho do meu Deus. Eu dou testemunho do Filho de Deus que está comigo no meio do meu sofrimento. Mas eu uso ou não o meu sofrimento para ter mais compaixão daqueles que sofrem. Quando sofremos, nós começamos a compreender melhor o sofrimento dos outros. Quantas vezes nós sofremos e no nosso sofrimento conseguimos olhar ao outro? O meu sofrimento pode ser também uma oportunidade para eu me voltar para Deus. Possivelmente antes do sofrimento eu estava a dormir espiritualmente. Possivelmente antes do meu sofrimento eu estava a dormir, como no Getsémani nos discípulos. Irmãos, o meu sofrimento pode ser usado também para eu me reconciliar com Deus e para voltar para Deus. E para que servi-lo mais. E para querer olhar mais para os outros.
e para dar melhor testemunho aos outros. Quantas vezes nós não vemos na história, mesmo na história da nossa igreja, nós vemos um bom testemunho daqueles que sofrem. Irmãos, nós não fazemos uma apologia do sofrimento. Ai, o sofrimento é tão bom, o sofrimento é tão fácil de passar. Não é isso. É por o sofrimento ser difícil que Deus está connosco. É porque nós sofremos que Jesus promete que não nos vai desamparar. É porque nós sofremos, é por isso que Jesus nos quer dar ânimo e nos relembra que já venceu o mundo. E por isso que esta tempestade possa também ela ser um momento de reflexão e de encorajamento mútuo, uns para com os outros. Possamos olhar para esta mensagem e algo em nós possa ser transformado ou melhorado. Irmãos, possamos sentir este Emmanuel. Possamos sentir Deus conosco e ter com Ele uma relação profunda para que quando chegar a tempestade nós não tenhamos medo, mas tenhamos fé. Vamos orar. Pai nosso, nós te louvamos porque tu criaste todas as coisas. Os céus, a terra, as coisas visíveis e invisíveis. Pai, nós não somos merecedores de te exigir alguma coisa, Pai. Pai, nós não somos merecedores da tua atenção. Quem somos nós para que te olhes para nós? Quem somos nós para que nos visites? Mas ainda assim tu visitaste-nos, Pai. Ainda assim tu tiveste cuidado connosco e enviaste o teu Filho. Pai, ainda assim tu nos mostraste como tudo o que tu criaste está debaixo dos seus pés. Pai, isto é um consolo para nós. Pai, tu não nos prometeste o fim das dores, mas tu prometeste-nos que o teu Filho estaria connosco. Pai, tu não nos prometeste que a dor ia passar, que o sofrimento ia passar, que não íamos experimentar a morte. Pai, nesta hora há muitos, por causa do teu nome, que se escondem, não têm liberdade. Há muitos que estão presos nesta hora. Há muitos nesta hora que tiveram de sair das suas casas e ir para países estranhos por causa do teu nome. Pai, apesar disso, tu nos dás ânimo e é nesse ânimo que nós temos forças. Pai, não nos faças dormir. Não permitas que nós dormamos. Faz com que nós sejamos acordados e acordados trabalhemos para o crescimento da tua igreja, Pai. Mas, Pai, aqueles que sofrem, nós possamos ser com eles. Pai, que nós tenhamos compaixão uns dos outros. Pai, que nós sejamos um testemunho verdadeiro daquilo que tu queres para o mundo. Que nós possamos ser um testemunho verdadeiro daquilo que tu és. Que nós possamos ser uma imagem do teu Filho Jesus. Pai, quando vier a dor, e apesar da dor doer, apesar do sofrimento nos fazer sofrer, Pai, que na verdade nós possamos alicerçar-nos na fé que há no teu Filho Jesus. Porque nós sabemos isto, que nós temos a certeza que Ele nos disse, que nos dava a paz, que nos dava ânimo, de que Ele venceu o mundo. Amém.